cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos e irmãs, escute este evangelho. Depois disso, entrou no barco e os seus discípulos o acompanharam. E nisso, houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Ele, entretanto, dormia. Os discípulos então chegaram-se a ele e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Disse-lhes ele: por que tendes medo, homens fracos na fé? Depois, pondo-se de pé, conjurou severamente os ventos e o mar, e houve grande bonança. Os homens ficaram espantados e diziam: quem é este, a quem até os ventos e o mar obedecem? Repete com o freio: quem é este, a quem até os ventos e o mar obedecem? Meus irmãos e irmãs, esta foi a palavra que Deus pediu para que nós meditássemos hoje. A palavra da tempestade acalmada. Essa passagem tão conhecida das Sagradas Escrituras, aonde os discípulos, no meio de uma travessia, são visitados por uma grande tempestade. Uma tempestade que os aterroriza, uma tempestade que os fazem ficar com medo. A Bíblia diz que eles ficaram com medo e gritaram de pavor. Uma tempestade que os fez clamar a Jesus em desespero. Mas o mais interessante, a ironia deste texto, é ver um Deus que está dormindo num travesseiro, dentro de um barco, numa grande tempestade. Jesus se ergue, pergunta a eles: vocês não têm fé? Homens fracos na fé. E Jesus acalma aquela tempestade. Porque Jesus tem o poder de acalmar toda e qualquer tempestade, amém? Eu não sei qual é a tempestade que você está vivendo, mas Deus pode e quer acalmar todas as tuas tempestades. Eles ficam espantados e dizem: quem é este, que até os ventos e o mar obedecem? Quem é este? E nessa pregação, eu quero frisar a pergunta de Jesus. Eu penso que a pergunta de Jesus neste evangelho talvez seja o centro para nós meditarmos hoje aqui. A pergunta de Jesus para eles foi qual? Por que tendes medo, homens fracos na fé? Olha para quem está do seu lado e diga: por que tendes medo, homem fraco na fé? Por quê? Gente, a verdade não é que às vezes a gente fica com medo de coisas que acontecem na nossa vida. É verdade ou não é que às vezes a gente se desespera também diante de tantas coisas que acontecem na nossa vida. É verdade ou não é que muitas vezes a gente fica meio desesperado diante de coisas. Preste atenção. Eles estavam fazendo uma travessia.
eles entraram naquela barca para fazer uma travessia, uma viagem. E essa também é a nossa vida. A nossa vida também é uma travessia, amém? A nossa vida aqui é uma passagem. E nós todos estamos fazendo uma travessia para onde, minha gente? Eu não sei para onde teu barco está indo, mas o meu está indo em direção para o céu. Porque Paulo vai dizer que nós não nascemos para morar nesta terra, nós nascemos para morar no céu. Eu não sei onde você comprou sua casa, qual é o seu endereço, mas o nosso endereço verdadeiro e eterno se chama céu. Número não sei qual é. Qual é o número? Não precisa, né? Só tem um. É o céu. Diga comigo, o céu é meu lugar. O céu é minha casa. Olha para quem está do seu lado, diga, o céu é tua casa. Quem quer morar para sempre lá, diga eu. E gente, que bonito, porque aqui, olha, cada um tem a sua casa. Sim ou não? Eu não moro com você, você não mora comigo, e a gente só se encontra aqui na igreja, ou na rua, em algum lugar, mas lá no céu, nós temos uma única casa, a casa de todos nós, a qual Jesus disse que preparou para cada um de nós uma morada, ou seja, lá no céu tem uma casinha para você, lá no céu tem um lugarzinho para você. Irmãos e irmãs, só que tem um detalhe, enquanto nós não chegamos lá, nós estamos no mar. Enquanto nós não chegamos lá, nós estamos no mar. Nós temos que atravessar este mundo, amém? Tem como você não viver neste mundo? Não tem como. Nós somos deste mundo, mas nós não pertencemos a ele. Fazemos parte do mundo, mas não somos do mundo. Trabalhamos como todos trabalham, estudamos como todos estudam, fazemos o que todos fazem, somos pessoas normais, mas não fazemos parte dele. Não visamos aqui a nossa morada aqui para um cristão, ele entende que a sua morada aqui ela é passageira. Então, irmãos e irmãs, a nossa vida é uma travessia, a nossa vida aqui é uma passagem. Como se fosse num mar. E aqui que está a questão. Não tem como você ir para o céu sem você passar pelo mar. Assim como existem lugares que a gente não consegue chegar sem passar pelo mar, o céu também a gente não consegue chegar até ele, sem passar por essa travessia, sem passar pelo mar deste mundo. E aqui eu quero dizer que não tem como então você se libertar das tempestades. No mar existe tempestade, sim ou não? No mar existe tempestade. Portanto, irmão, olha o que a Bíblia disse para nós. E nisso houve no mar uma grande agitação. Uma grande agitação veio até eles. Irmãos e irmãs, se nós vivemos neste mundo, nós também vamos passar por grandes agitações. Desculpa, mas não tem como viver neste mundo e não sofrer. Quem disse para você que se você seguisse Jesus, você ia parar de sofrer? Porque às vezes nós temos uma fé e nós acreditamos que se nós... E a maioria das pessoas vem para a igreja assim. E talvez muitos de vocês estão aqui assim. Eu vou lá para a igreja porque hoje eu preciso de um milagre, eu preciso de uma graça, eu preciso que esse sofrimento acabe. E quantos estão aqui querendo dar um fim no sofrimento?
Quantas vezes nós já andamos na rua e vimos placas de igreja dizendo assim: pare de sofrer. Se você entrar aqui, você vai parar de sofrer. Você já viu essa placa dentro de alguma igreja católica? Se você entrar aqui, você vai parar de sofrer? Não, e nunca vai ver. Porque a igreja de lá, que bota uma placa dessa, não são todas, mas essa igreja não é uma igreja séria. É uma igreja que não sabe ler o evangelho. É uma igreja que está te prometendo uma vida fácil. E está te prometendo uma mentira. Porque a igreja católica, irmãos e irmãs, como é fiel à Sagrada Escritura, a igreja católica é a igreja da cruz. Diga comigo, a igreja católica é a igreja da cruz. Você prestou atenção no que você disse? Você tem certeza que você quer ficar nessa igreja? As outras igrejas estão te prometendo riqueza. Você não quer ir para lá não? Estão prometendo que você vai ganhar carro, que você vai ganhar casa, que você vai ganhar dinheiro, que você vai ter saúde. A igreja católica, ela te promete Jesus crucificado. Escândalo para o mundo, Paulo vai dizer, a cruz é escândalo para o mundo não aceita. Como eu posso seguir um homem crucificado? Como eu posso seguir um homem crucificado? É escândalo. Para o mundo é escândalo, para os cristãos é vitória, para os cristãos é glória. Porque, meu querido, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Eu não estou sendo masoquista, eu não estou querendo que você sofra, e não estou dizendo que Deus manda sofrimento para você, porque Deus não manda sofrimento para ninguém. Deus não pode mandar algo ruim para mim, amém? Veja, eu estou desempregado, foi Deus quem quis? Lógico que não. Deus não pode querer o desemprego, porque o desemprego é mal. Você está doente, foi Deus quem quis? Não, Deus não vai deixar que isso aconteça. Deus não quer que isso te aconteça. Agora você tem que entender que quando Jesus morre na cruz, isso é profundo, Ele sofre. Diz a Bíblia que Ele assumiu as nossas dores, Ele assumiu as nossas chagas, Ele assumiu o nosso sofrimento. Irmão, quando Cristo sofre, Ele redime o sofrimento. A partir de agora, toda pessoa que sofrer com Ele, irá ressuscitar com Ele. Portanto, aquele que foge do sofrimento da cruz, está fugindo também da glória. Segundo São João da Cruz, aquele que não busca a cruz, também foge da glória de Deus. Você quer fugir da glória de Deus? Você quer a vitória? Então você vai ter que passar pela cruz. Ai, meu Deus. Amém? Nessa pregação, eu quero falar sobre as características de quem está fraco na fé. Preste atenção, o que Jesus pergunta para eles? Acaso, por que vocês estão com medo, homens fracos, né? Veja, muitas vezes nós estamos como esses discípulos, nós estamos fracos. Eu não sei se você está fraco aqui não. Nós vamos falar sobre isso. Mas em nome de Jesus, hoje você vai sair daqui forte. Amém? Igreja, preste atenção, se o sofrimento bateu na tua porta, se a agitação chegou, se a tempestade chegou, não é Deus quem quis o sofrimento, mas Ele Jesus permite a agitação, Jesus permite a tempestade.
E se Ele permitiu é porque tem alguma causa. Tem um porquê. E para de ser mole. Porque a primeira coisa que a gente já faz na hora da dor, na hora do sofrimento, a gente já começa a chorar, já começa a reclamar, já começa a murmurar. É assim ou não é? E a pergunta que mais as pessoas fazem para Deus: por que eu? Como se o coitadinho não pudesse sofrer. Irmãos e irmãs, Jesus sofreu, sim ou não? Muito ou pouco? Quem és tu para não sofrer? Quem é você para não sofrer? Se eu, vosso Senhor e vosso Mestre, Jesus disse isso várias vezes, vos lavei os pés, quanto mais vocês devem lavar os pés uns dos outros. Se eu, vosso Senhor, vim para servir, não para ser servido, quanto mais vocês. É como se Jesus também estivesse dizendo: se eu sofri, quem é você para dizer que não vai sofrer? Os santos sofreram? Sim ou não? Me mostra um santo da Igreja Católica que não sofreu. Santa Teresinha morre com 24 anos de idade por uma doença. Uma santa da igreja. Francisco de Assis morre com uma doença. Ainda novo, antes dos 50 anos. Padre Pio, um sofrimento terrível que não preciso nem mencionar aqui os sofrimentos que Padre Pio viveu. Um santo que eu e você vimos com os nossos olhos. Isso é tão bonito, a gente poder dizer que a gente conviveu com o santo João Paulo II. Vimos ou não vimos o sofrimento deste homem? Nós assistimos. Irmão, a grande verdade é: Jesus permite o sofrimento. E se Ele está permitindo o sofrimento, não pergunte por que eu, mas pergunte: para que, Deus? Para quê? O que Deus está querendo te mostrar com essa dor? O que Deus está querendo te mostrar com esse sofrimento? E aqui eu tenho que dizer algo muito importante. É na hora da dor, é na hora da prova, que você vai saber o tanto de fé que você tem. É na hora do sofrimento que você vai saber o tanto de fé que você tem. Se você tem muita, ou se você tem pouca. Porque a Bíblia diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para essa montanha: sai daqui e vai para ali, ela vai. Agora, se você não tem fé, você vai ficar igual esses discípulos, medrosos, chorosos, e que não têm esperança na vida. E aqui desde já eu pergunto, e não me responda: como está a sua fé? A coisa mais importante é a fé. Veja, homens fracos na fé. Irmão, irmã, se você tiver fé, você vence o mundo e vence o diabo. A fé é a sua maior arma. Aliás, a Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a... Repete com o padre: sem fé é impossível agradar a Deus. Uma pessoa sem fé não agrada a Deus. Por quê? Uma pessoa sem fé ela murmura, uma pessoa sem fé ela reclama, uma pessoa sem fé ela desespera, uma pessoa com fé ela vence o mundo. Essa é a tua força, essa é a tua arma. E deixa eu te dizer, é isso que o diabo quer roubar de você, a sua fé. Porque se ele roubar a tua fé, ele destruiu você. A fé é aquilo que nós recebemos no dia do nosso batismo. Só que uma fé que não é alimentada, ela morre. Uma fé que não é alimentada, ela perece. Por isso, não basta você dizer: eu fui batizado. Não basta você me dizer: eu sou católico.
Não basta você me dizer, eu venho à missa. Só isso não justifica que você tem fé. Na verdade, você vai provar que você tem fé na hora da dor. Estes discípulos provaram que tinham fé? Tinham fé, sim ou não? Não. Tinham, mas estavam fracos. Irmão, eu não sei como está a sua fé, mas Deus quer fortalecer tua fé hoje. Deus quer que você volte para casa mais forte. Deus quer que você coloque óculos de fé. Gente, como é bonito a gente colocar os óculos da fé. O que é colocar os óculos da fé? É quando você começa a enxergar tudo com óculos diferentes. Porque quando você não tem óculos de fé, você olha para a tempestade e você diz, espera. Você olha para o teu filho que está dando trabalho, você fala, meu Deus, esse meu filho não tem mais jeito, ai Jesus, não sei o quê. Você olha para o teu marido, você fala, essa cruz não muda, essa cruz só me dá trabalho. Agora, quando você coloca os olhos da fé, você olha para o teu filho que dá trabalho e fala, em nome de Jesus ele ainda vai mudar. Você olha para o teu marido e você vai dizer, em nome de Jesus ele vai mudar. Ele hoje é mulherengo, hoje ele bebe, hoje ele ainda não vem para a igreja, mas um dia ele estará aqui comigo, porque eu tenho fé. Fé não é acreditar naquilo que eu não vejo, gente. Sim ou não? Fé é acreditar naquilo que eu ainda não vejo, mas eu creio. Eu creio. Portanto, tem muitas coisas que ainda não aconteceram na sua vida, mas se você crê, acontecerá. Não no seu tempo, mas no tempo de Deus. Quando a tempestade vir, entenda que Deus permitiu isso. Entenda que Deus permitiu chegar essa agitação na sua vida. E a Bíblia diz que Jesus estava fazendo o quê? Tirando uma soneca. Sabe que ele estava com sono, gente? Dormir no meio de uma tempestade. Imagina você dormindo na tempestade, cheio de água na cara, Jesus roncando, gostoso. Jesus dormia. Quantas vezes também na hora da dor parece que Jesus dorme? Quantas vezes na hora do sofrimento parece que Jesus está dormindo? Parece que Deus não está vendo o seu sofrimento. Parece que Deus não está vendo que você está desempregado. Parece que Deus não está vendo essa enfermidade. Parece que Deus não está vendo os problemas que você está vivendo na sua casa. Quantas vezes na nossa vida parece que Jesus dorme? Em outras palavras, parece que Ele não está nem aí comigo. É tanta gente para Ele cuidar, será que Ele está olhando para o meu problema? O que você acha? É assim que a gente pensa às vezes, sim ou não? Parece que Jesus dorme. Diante daquela tempestade, parecia que Jesus era impotente. Parece que aquela tempestade ia matá-los, e o medo deles era esse, morrer. Parece que Deus é impotente, e quantas vezes diante de um câncer, diante de algo, de uma mudança, de uma conversão, diante de uma realidade familiar, parece que é impossível mudar. Quantas vezes parece que Deus é impotente, parece que Deus não pode. Eles clamam a Jesus, e Jesus de primeiro momento não acorda. E quantas vezes também na nossa vida a gente reza, e parece que Deus não nos escuta. Sim ou não? Quantas vezes você orou e não aconteceu? Sim ou não? Parece que Jesus está dormindo.
Irmão e irmã, e aqui eu digo para você, parece que Jesus está dormindo, porque Jesus não dorme, Ele vela por você noite e dia. A Bíblia diz, eu vou até abrir aqui, não estava programado, mas vou abrir aqui, olha que bonito. Quem disse que eu achei? Não achei. Dá um ré menor, vamos cantar então. Deus parece que dorme, mas Ele não. Senhor, eu sei que Tu me sonda, sei também que me... Olha isso, se me assento, se me assento, Tu me levas. conheces meus pensamentos, Quer deitado ou quer andando, quer deitado ou quer andando, sabe todos os meus passos. sabe todos os meus passos, E antes que haja em mim palavras, e antes que haja em mim palavras, olha isso, sei que em tudo sei que em tudo me conhece. canta forte, igreja. Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor. Eu sei que Tu me sondas, Senhor. Eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Deus não te abandona, Deus. Deus, Tu me cercaste em volta, Tuas mãos Tuas mãos em mim repousam. qual ciência grandiosa, Tal ciência grandiosa, não alcanço de tão alto. não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Sei que ali também te encontro. E olha isso, se no abismo está minha alma, Se no abismo está minha alma, sei que ali sei que ali também me ama. canta, Senhor, Senhor. Eu sei que Tu me sondas. Ele te sonda, Eu sei que Tu me sondas, Senhor. Eu sei que Tu me sondas, Senhor. eu sei que Tu me sonda. Veja que coisa linda, quando você está sofrendo, quando você deita a cabeça no seu travesseiro e parece que ninguém está vendo a tua dor, parece que ninguém está vendo o teu sofrimento, Ele está lá, sondando você.
Ele conhece tudo de você, Ele conhece suas dores, Ele conhece teu pensamento. Antes que eu fale, Ele sabe o que eu vou falar. Antes que eu pense, Ele sabe o que eu vou pensar. Antes que o sofrimento bata a minha porta, Ele sabe que aquele sofrimento vai bater. E a Bíblia diz que nenhum sofrimento vem até mim sem que eu possa suportar. Então, se o sofrimento bateu na tua porta, é porque você é capaz de suportar. Você é capaz. Porque, irmão, se fosse um sofrimento para te esmagar, Deus não vai permitir que o sofrimento te esmague. Agora, se o sofrimento bateu, se Deus permitiu que a tempestade viesse, é porque em nome de Jesus você pode vencer. Você crê nisso? Diga: eu creio, Jesus, que em Ti eu posso todas as coisas. Amém? Olha que bonito, a Bíblia diz para nós: tudo eu posso naquele que me... Mas preste atenção: sem mim nada podeis. Sem Jesus a gente não pode. Se o sofrimento está vencendo você, é porque você está sem Jesus. Porque se você estiver com Jesus, você pode todas as... Com Ele tudo tudo posso naquele que me... Aleluia. Diga para quem está do seu lado: tudo você pode em Jesus. Eu pergunto para você: está difícil as coisas na casa lá? Está difícil as coisas em casa? Está difícil as coisas no trabalho? Você vai voltar hoje forte para casa, porque Deus está te fortalecendo, e com a força de Deus você vai vencer todos estes obstáculos. Todos. Você jovem que precisa fazer uma prova, está difícil. Não pense você que Deus vai infundir em você uma ciência lá e você vai saber responder todas as perguntas da prova. Não, dá força. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Significa que Deus vai te fortalecer para que você consiga fazer essa prova. Deus vai te dar sabedoria, vai te dar conhecimento, vai te dar força para estudar, vai te dar força para conseguir vencer isso. Vai te dar força para você vencer essa doença. Vai te dar força para você vencer esse marido difícil. Deus vai te fortalecer, amém? Diga: eu creio em Ti, Jesus. A pergunta de Jesus continua: por que tendes medo, homens fracos na fé? Preste atenção. Quando Jesus ergue-se, Ele estava dormindo. Mas essa pergunta revela em Jesus uma indignação. Por que vocês estão gritando? Por que vocês estão resmungando? Acaso vocês não têm fé? Irmãos e irmãs, Jesus estava na barca, sim ou não? Uma barca que tem Jesus pode afundar? Se a tua barca tiver Jesus, você pode ter certeza, ela não afunda. Agora, se não tiver Jesus, se o capiroto estiver lá dentro, aí eu não lhe garanto nada. Jesus acorda indignado. Acaso vocês não têm de fé, criatura? Estou aqui, eu tenho poder sobre todas as coisas. Há um tempo atrás, aqueles apóstolos tinham ouvido um ensinamento de Jesus. E o ensinamento de Jesus era o seguinte: aquele que construir a casa sobre a areia, vai vir a tempestade, e vai vir o vento, e essa casa irá para o chão. Aquele que construir a sua casa sobre a rocha, vai vir a tempestade, vai vir a ventania, mas nada conseguirá destruir aquela casa.
E Jesus dizia o quê? O que significa isso? Aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ou seja, aquele que me colocou em sua vida, a sua casa jamais cairá. Jesus tinha dado esse ensinamento para eles há tempos atrás, mas agora eles estão com medo de a casa cair. Irmão e irmã, se a tua casa estiver em Jesus, se a tua fé estiver alicerçada em Jesus, pode vir a tempestade que vier, pode vir o vento que vier, nada vai conseguir destruir tua casa, nada vai conseguir destruir tua família, nada vai conseguir destruir teus sonhos. Se você ler a palavra e colocá-la em... Porque olha, meu querido, preste atenção agora no que eu vou dizer. Eu estou falando que aquele que tem fé não será destruído, amém? Eu não estou falando que eu tenho que ir para a missa, então eu vou. Eu não estou falando dessa fé. Eu não estou falando de uma fé de tradição. Eu não estou falando de uma fé de emoção. Eu não estou falando de uma fé de acreditar se Deus existe ou não existe, porque acreditar que Deus existe ou não existe, até os diabos creem que Deus existe, e isso não muda a vida deles. Os diabos creem ou não creem que Deus existe? O diabo sabe que Deus existe, e nem por isso ele tem fé, porque eles acreditam, mas não amam. Eu não estou falando, veja, eu não estou falando dessa fé, eu estou falando de uma fé madura. O que é fé que eu estou falando? E Tiago vai dizer: se você tem fé, mostra com as tuas obras. Ou seja, eu digo que eu tenho fé, mas quando eu chego em casa, eu me embriago. Isto é fé? Eu digo que eu tenho fé, mas eu me entrego aos vícios. Eu digo que eu tenho fé, mas eu não ouço a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: não cometerás adultério, e eu continuo no adultério. A palavra de Deus diz: não fazer sexo fora do casamento, e eu continuo fazendo sexo fora do casamento. A palavra de Deus, ela orienta a nossa vida, sim ou não? Ela orienta, e você sabe o que é certo, e você sabe o que é errado. Agora, se você conhece o mandamento, e você continua fazendo o errado, é que você não tem fé. Porque fé é quando a palavra fé significa, segundo o catecismo da Igreja Católica, adesão. Repete, compadre: fé significa adesão. Portanto, veja, fé é quando eu faço uma adesão ao Evangelho na minha vida. A partir de hoje, eu não vou viver mais o que o mundo me ensina, eu vou viver as coisas de Deus. O mundo pode falar o contrário, o mundo pode me perseguir, mas eu não renuncio mais os ensinamentos de Deus por nada. Isto é uma pessoa de... Quem tem esta fé, vai vir a tempestade, vai vir a tribulação, e ela não vai cair, porque ela está alicerçada na rocha, na palavra que é Jesus Cristo de Nazaré. Agora você diz que tem fé, mas não segue a palavra, filho. Se você tem fé, mostra com as tuas, porque uma fé sem obras, ela é morta. Então tem muita gente aqui com fé fraca, tem muita gente que talvez está com a fé morta, e eu estou aqui pregando para que você reanime a tua fé, para que você volte o teu olhar para Jesus de verdade, para que você não brinque de igreja, para que você não brinque de religião. O que vai salvar você não é a religião, não é sua crença no catolicismo, nisso, naquilo. O que vai salvar você é a tua fé em Jesus Cristo.
Com isso, eu não estou querendo dizer que não importa a igreja. Eu não estou querendo dizer que tanto faz você estar na igreja de crente, tanto faz estar na igreja católica. Não estou dizendo isso. Eu estou querendo dizer que não adianta você estar na igreja católica e não estar vivendo a tua fé. Isso é hipocrisia. Você vai se perder do mesmo jeito. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, se queres agradar a Deus e você é católico, seja católico de verdade, dos pés à cabeça, todinho católico. Porque às vezes você é católico só dentro da igreja, paz de Jesus, o amor de Maria. Chega em casa, você é o diabo. Vira sei lá o quê. Lá no trabalho você é outra pessoa. A fé que você professa aqui, é lá fora que você tem que provar. A Bíblia diz, mulheres, como é que se converte um marido? A Bíblia diz, pelo exemplo seu, o teu marido se converterá. O seu exemplo dentro de casa vai mudar as pessoas. A tua fé vai mudar as pessoas. Agora, o nosso problema é que nós não temos fé. Nós estamos fracos na fé. Por que tendes medo, homens fracos na fé? Os discípulos ficaram com medo, mas uma palavra revela que depois eles entenderam. Porque depois desse ensinamento de Jesus, Jesus já havia morrido, Jesus já havia ressuscitado, e agora Paulo está escrevendo uma coisa belíssima. Em 2 Coríntios, Paulo vai dizer: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimamos, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Irmãos, que coisa linda. Paulo e os apóstolos agora estão fazendo a experiência do sofrimento, mas agora eles estão firmes em Jesus Cristo, e pode vir agora o sofrimento, pode vir agora a tempestade, eles vão ser abatidos, vão, o sofrimento vai fazer eu chorar, vai, mas eu não vou ser destruído, porque a fé em Jesus não me deixa destruir. Você está vivendo tempos difíceis? Tenha fé, porque tempos mais difíceis virão. E nós estamos vivendo tempos difíceis, sim ou não? O nosso mundo vive dias difíceis, sim ou não? Vive. Nós vivemos uma crise no mundo, não só econômica, não só política, nós vivemos uma crise de moral, nós vivemos uma crise existencial, onde o ser humano já não sabe mais quem ele é, já não sabe mais para que veio e para onde vai. Quais são as características que mostram que você está fraco na fé? E aqui você vai talvez fazer um termômetro, se você está fraco ou não na fé. Eu vou dar algumas. A primeira característica de quem está fraco na fé é: a pessoa para de rezar. Rezar para quê? Eu rezo, Deus não me escuta. Deus está dormindo. Às vezes na vida de fé a gente para de rezar. Tem vezes que eu vejo algumas pessoas achar que rezar é rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria quando acorda e rezar quando vai dormir. Eu não estou falando disso. Eu pergunto para você, será que você tem vivido uma vida de oração? E quando eu digo vida de oração, é dedicação a Deus, aonde passam-se mais de 30, 40 minutos nisso. Será que todo dia você reserva tempo para Deus? Mas às vezes você já desistiu de rezar. Talvez você já não faz mais aquilo que a Bíblia diz: quando fores orar, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai em segredo. Talvez você já não acredita mais na oração.
Você talvez gasta hoje mais tempo com o seu WhatsApp, com o seu Facebook, com os seus compromissos, com as suas obrigações, do que com a oração. Você já desistiu de rezar. E talvez você é daqueles que pede oração para todo mundo, mas não reza. Você reza por mim, reza por mim, reza por mim. Ou então só reza quando vem para a igreja, mas dentro da sua casa, será que você reza? Será que você tem uma vida de oração? Quem não reza, diz Santo Agostinho, se perde. A expressão da fé, ela se mostra numa vida de oração e numa vida de comunhão com Deus. Amém? Será que você está rezando? Olha para quem está do seu lado e diga: você vergonha. Fala para ele: você vergonha. Você está rezando? Diga para ele: cria vergonha na cara e reza. Eu faço uma pergunta para vocês: podemos ou não podemos rezar mais? Se você não reza nada, filho, já começa a rezar a partir de hoje. Mas se você já está rezando, você pode rezar mais. Ah, filho, mas quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Porque quanto mais você rezar, mais o diabo fica louco com você. O diabo quer te afastar da oração, porque quando você se afasta da oração, ele enfraquece a sua fé. Essa é a primeira característica de alguém que está perdendo a fé, de alguém que está ficando fraco. Ela já não tem mais ânimo para rezar terço, ela não tem mais ânimo para rezar, para adorar o Santíssimo. Não, ela perdeu o ânimo, ela já não gosta mais de rezar. Segunda característica de alguém que está com a fé fraca: ela não lê mais a palavra, ela não medita mais o Evangelho. Eu não sei o que este livro significa para você. Se esse livro é algo que você escuta só quando você vem na missa, ou quando você vai para um grupo de oração, ou se esse livro faz parte da tua vida. Se você lê ele todos os dias, se você tem a sua Bíblia pessoal, aonde você reza, aonde você estuda, ou se esse livro é simplesmente um livro de enfeite na tua casa, onde fica aberta numa página, onde você acredita que aquilo está abençoando a tua casa. Esse livro não lido e não vivido, não significa muita coisa. Agora, esse livro lido e vivido, ele pode mudar a tua história, ele pode mudar a tua vida. A pessoa não, a pessoa que está fraca na fé, ela perde gosto pela palavra. Terceiro, não busca mais os sacramentos. A confissão, faz tempo que eu não me confesso. Confessar para quê? Eu não tenho muito pecado não. Ou então já desisti de confessar. Eu peco todo dia, não mudo de vida. Se você não se confessa, mostra que a tua fé está fraca. A comunhão, o sacramento da Eucaristia, eu já não busco todo dia, eu quero só domingo, porque domingo se eu não for domingo é pecado, eu não tenho necessidade de vir todo dia à missa. Como era importante que você, católico, entendesse que você deveria comungar todo dia, todo dia, todo dia. Mas o pior ainda é quando domingo sim você vem, domingo não. Porque para você já não faz tanta falta perder o sacramento da Eucaristia ou não? Escuta o que eu estou dizendo agora para você. Depois não adianta reclamar com Deus que a vida não está dando certo, se você está se afastando dele. Se você já não reza, você já não lê mais a palavra, e você já não mais busca os sacramentos, as coisas começam a complicar. Deus pode se confessar por você? Deus pode rezar por você? Deus pode ler a palavra por você? Ele te ajuda, Ele te impulsiona, mas você vai precisar responder. Quarto sinal de que mostra que a tua fé está fraca: você já não dá mais prioridade a Deus na sua vida. Deus não é mais a prioridade. O trabalho é prioridade,
A família é prioridade. As outras coisas são prioridade. Deus não. Se der tempo eu vou para a igreja. E eu quero dizer para você, irmão e irmã, nada é mais importante que Deus. E aqui eu quero te dizer uma coisa que você tem que registrar e viver. Deus é mais importante que a tua faculdade. Deus é mais importante que o teu estudo. Deus é mais importante que o teu trabalho. Deus é mais importante que a tua família. Sirva a Deus em primeiro lugar, e tudo mais vai ser dado por acréscimo. Amar a Deus sobre todas as coisas. O que você está colocando na frente de Deus? Às vezes eu coloco coisas na frente de Deus e é simples ver. Se eu não tenho tempo para rezar naquele dia, basta você ver por que você não teve tempo. Quanto tempo você deu para o seu WhatsApp? Quanto tempo você deu para o Facebook? Então, o Facebook e o WhatsApp se tornaram mais importantes que Deus para você. Quantas vezes eu deixei a missa de domingo para ir passear, para ir para uma praia, para ir curtir com a minha família? Então a tua família se tornou mais importante que Deus. O teu lazer se tornou mais importante que Deus. Irmão e irmã, Deus não pode ser trocada pelas coisas desta terra, porque só Ele é Deus. Só Ele é Deus. Ela não reza, não lê a palavra, não busca os sacramentos, não dá prioridade às coisas de Deus, e por fim, ela vive o desespero, ela vive o medo. Jesus fala para os discípulos: vocês estão com medo, perde a esperança, perde a alegria. Se você está encontrando isso na sua vida, alguma das coisas que eu disse aqui, é porque a tua fé está fraca. Está na hora de você animar a sua fé. Amém? E em nome de Jesus vai voltar um bando de cristãos aqui, ó, fervorosos, fortes. Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero voltar a Ti. Eu quero que a fé seja despertada em mim. Amém? Irmãos e irmãs, para terminar eu diria, a fé precisa ser despertada em nosso coração. Desperta. Olha para quem está do seu lado e diga: desperta. Quem tem que sair do sono é você. Amém, gente? Não é Deus que está dormindo, somos nós que estamos dormindo. Não é Deus quem dorme, sou eu quem durmo. No Getsemane, estava vivendo aquele período de sofrimento terrível. Jesus estava vivendo uma angústia terrível. E diz a Bíblia que Jesus, um homem de fé, Jesus vai para o monte rezar. Porque na hora que eu estou no sofrimento, eu tenho que ir para o monte rezar. Só que quando ele volta para trás, o que os discípulos estão fazendo? Estão dormindo. E é muitas vezes assim que a gente está. A gente está dormindo na fé. Jesus acorda aqueles homens e fala: vigiai e orai, porque você não sabe o dia e não sabe a hora. Portanto, eu quero dizer para a igreja: vigiai e orai, porque o diabo está à tua volta. O diabo está querendo destruir você. A Bíblia diz que ele rodeia sobre você como um leão que ruge, procurando a quem devorar. E a Bíblia diz: resisti-lhe firmes na fé. O diabo tem medo de alguém que tem fé. E repito mais uma vez o que disse no início: é na hora da prova que muitas vezes a fé, ela é despertada. É na hora da prova que você vai ver se você tem ou não tem fé. Amém? Eu não sei como é que está a sua fé, e eu não vim aqui para te condenar.
Eu não vim aqui para apontar um dedo na sua cara e dizer que você está errado. Eu estou querendo somente de dizer: volte para Jesus Cristo. Volte para o teu Senhor. Porque fé é colocar na tua vida Deus, Jesus, como o único Senhor e o teu único Salvador. Fique em pé.